no programa Na Ordem do Dia, vamos falar sobre temas que estão presentes no dia a dia de todos os professores, as regras e os limites dentro da escola. O que é responsabilidade do professor, dos pais, dos alunos? Para falar sobre isso, convidamos Jéssica Fogaça, que atua como psicóloga clínica e também como palestrante, arte educadora e contadora de histórias. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, obrigada pelo convite, é ótimo ter essa oportunidade de vir aqui falar com vocês. Obrigada a Vamos você. tentar esclarecer algumas dúvidas. Com certeza, muitas dúvidas. E para começar, vamos falar do seguinte, a sociedade hoje, comparada ao passado, mudou muito na relação professor-aluno. Sim. Antigamente o professor era aquela autoridade máxima dentro da escola, respeitada, né? E hoje, infelizmente, os alunos estão confundindo um pouco aí as regras. Aí o que acontece? A gente gostaria de saber qual que é o limite daquele professor que hoje ele é rígido com a turma, acaba sendo aquele carrasco, né? Aquele professor que é o amigo do aluno e até mesmo aquele que acaba deixando o próprio aluno comandar a sala de aula. O que acontece é que hoje em dia, com as mães trabalhando mais, com as famílias trabalhando mais, a família acabou deixando um pouco para a escola o que ela deveria fazer, né? A educação dos filhos. Então o que a gente vê é muitas crianças e adolescentes sem limites, sem regras, que não seguem as regras. E aí quando chegam na escola fica muito mais difícil, porque o professor tem que lidar com muitos alunos ao mesmo tempo, com muitas crianças que têm personalidades diferentes, conceitos de família, de regras diferentes. Então isso complica, né? Porque como que o professor vai fazer para administrar tudo isso, né? O que a gente sempre indica, né? É importante que os pais participem da reunião de pais na escola, para conversar com os professores, para saber o que o professor está fazendo, acompanhar de perto o que o filho está fazendo e não delegar para a escola uma função que é da família, de colocar as regras, de estabelecer os limites. Porque criança com limite é criança com contorno, ela sabe até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, o que é certo, o que é errado. Desse jeito fica mais fácil respeitar o próximo, fazer a sua parte, a sua tarefa, né? O que a gente vê muito é essa discussão entre alunos que não querem obedecer a uma autoridade que é do professor. Mas ele precisa ter uma certa autoridade para poder falar o que ele precisa falar, né, e colocar as coisas do jeito que elas devem ser ditas na sala de aula, né? Tem uma sequência, tem uma rotina, que é importante inclusive para a vida da criança. Então o professor ele não pode nem ser muito carrasco, né, ser muito bravo, porque daí ele perde também a empatia com os alunos, e aí os alunos vão se rebelar contra ele. Também não pode ser muito amigo, muito camarada, porque ele exerce de fato um papel de autoridade dentro da sala de aula, e também não pode deixar o aluno comandar tudo, né? Então assim, é um jogo de equilíbrio, né? O professor, na verdade, tem que administrar aquele ambiente de conhecimento para que os alunos se desenvolvam. Esse é o objetivo maior do professor. Em quais situações o professor ele pode tirar o aluno da sala de aula, ou até mesmo a gente gostaria de saber a escola, quando a gente ouve aqueles casos, a escola convidou o aluno a se retirar. Então, normalmente assim, quando a gente tira o aluno da escola, expulsa o aluno da escola, ou tira da sala, você não está resolvendo o problema, né? Então assim, o indicado é tirar o aluno da sala, retirar o aluno da sala, quando o aluno, está muito agitado, muito nervoso, naquele momento o professor não vai conseguir falar com ele, né? Então a gente pede para ele sair um pouquinho da sala, para ele se acalmar. O objetivo não é, na verdade, constranger o aluno, é deixar o aluno com um momento para poder se acalmar, né? Então eu brinco às vezes com os meus alunos, assim, falo, vai tomar uma aguinha. Vai tomar uma água. Não, professora, eu não quero tomar água. Não, mas vai tomar uma água, porque você precisa se acalmar. Sai desse ambiente, porque brigou com um colega, por exemplo, e aí fica aquela rixa. Então, para evitar que aquilo continue, a gente retira o aluno da sala, né? Na psicologia, a gente chama isso de time out. A gente retira a criança daquela situação onde ela perdeu o controle, onde não está dando nada certo, para que ela possa se afastar, se acalmar, e aí a gente volta. Mas é uma via de mão dupla. Você retira o aluno da sala, mas você precisa voltar ele lá de novo. Precisa resolver. Porque mandar para fora, dar suspensão e não conversar, e não resolver, e não pedir opinião da turma, não adianta, né? Você vai protelando o problema. Mesma coisa de um aluno que é expulso, assim, né? É um caso, tem que ser um caso muito extremo, quando já ninguém mais consegue lidar com aquela criança, onde já foi tentado tudo, né? Mas nisso tem que tentar tudo mesmo. Conversar com o pai, conversar com outros professores, mudar de sala, entrar com um profissional da psicologia, né? A gente tem os acompanhantes terapêuticos que fazem trabalhos dentro de escolas, que podem fazer, acompanham a criança. Então, por exemplo, um caso de uma criança muito agressiva, né? Você coloca um acompanhante terapêutico, que é um psicólogo formado, que vai ajudar essa criança a se controlar dentro daquele ambiente. Isso é possível fazer, tanto com criança quanto com adolescente, né? Então, é uma possibilidade antes
de pedir para o aluno se retirar, e porque, na verdade, quando a gente pede para o aluno se retirar da escola olha, nós aqui não temos condições de lidar com este aluno. Né? Então, o problema é nosso, nós aqui não conseguimos lidar com ele. Né? Não conseguimos desenvolver nenhuma estratégia. E vamos entrar também num assunto assim que é um pouco polêmico, mas que acontece muito. No caso, tem alunos que acham que estão interessados pelo professor, acabam gostando do professor, né? Quando o professor percebe isso, como que ele deve agir? Então, isso é uma coisa muito comum, né? Justamente por isso, porque o professor é um detentor de saber, ele é uma pessoa especial, né? Normalmente, na fase da pré-adolescência, isso costuma acontecer muito facilmente, porque é um outro adulto referencial para a criança, para o pré-adolescente, né? O professor, quando percebe isso, e quase todos os professores na sua vida já passaram por isso, é inevitável que não se lide com essa situação, ele deve se manter calmo, né? Deve tomar mais cuidado com o jeito que ele fala com essa criança, com esse pré-adolescente, com esse adolescente, né? Ser mais objetivo nas suas colocações, tomar cuidado com a questão corporal, né? Então, assim, normalmente são crianças que são muito carinhosas, porque ela gosta muito do professor, né? Então pode ultrapassar um limite, então o professor tem que se colocar ali firme, olha, eu sou seu professor, né? Você não pode... tentar me beijar, por exemplo, que essa semana aconteceu onde eu trabalho, uma das meninas está apaixonada pelo professor e tentou dar um beijo nele. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu sou seu professor, você tem que me dar um beijo na bochecha igual todo mundo dá. Tá certo. Aí ela, ai, tá bom, professor, desculpa. Então, assim, tem que colocar o limite, né? O professor não pode ter medo de colocar esse limite para a criança, que é importante. Ela precisa saber, né, que aquela pessoa não é acessível, que não pode confundir, né? E, em hipótese alguma, o professor deve alimentar esse desejo da criança, do pré-adolescente. Né? É uma questão ética dentro da profissão que não pode se relacionar amorosamente, né, com o aluno. Uma outra questão também que os professores questionam muito aqui pra gente é como que eles podem amenizar os conflitos entre eles e os pais dos alunos que nem sempre concordam com a postura do professor em sala de aula. Então, aí é uma questão que tem que ir resgatando essa família de novo para a escola, né? Na verdade, a escola e a família estão muito distantes hoje em dia, né? Tem vários pais, por exemplo, eu recebo muita reclamação de pais falando assim, não gosto de ir na reunião da escola, porque o professor só reclama do meu filho. Ele nunca fala nada de bom do filho. Então, assim, nenhuma criança é só ruim ou só boa. Né? Então, o professor também tem que fazer um esforço de, nas reuniões, por exemplo, relatar aquelas coisas boas que o aluno fez, realizou, a tentativa do aluno. Né? Se a gente não reforçar essa tentativa, a gente nunca vai ter o objetivo pronto. Né? Então, acho que falta um pouquinho isso, de elogiar também a tentativa do aluno de melhorar, as coisas boas que o aluno faz, tomar um pouquinho mais de cuidado de como falar. Eu sempre falo para os educadores que trabalham lá comigo, a gente tem que lembrar que aluno, aquele filho ali, é o amorzinho da vida de alguém. Então eu tenho que tratar aquela criança como o amorzinho da vida de alguém. Tenho que lembrar disso. E isso é importante quando os pais participam. Se os pais não participarem da escola, o professor esquece. Esquece que aquela criança tem um filho, ele só fica concentrado no problema. Quando vem uma mãe, tá triste porque seu filho não está fazendo as coisas, ela está tentando em casa, o professor sabe o que está acontecendo em casa, sabe que a mãe também está tentando, o professor tem outro olhar para a mãe, para a criança, para o trabalho que ele está realizando. Então, assim, é importantíssimo que a família volte para a escola. Converse com os professores, escute o que os professores estão falando e oriente seus filhos em casa também. Né? Cada um fazendo o seu papel e se juntando, a gente consegue uma educação de melhor qualidade e um desenvolvimento mais saudável para as crianças. Claro. E para a gente já finalizar a nossa entrevista, Jéssica, eu gostaria que você comentasse a respeito de um assunto também que está em evidência na educação, que causou muita polêmica, que é em relação a alguns alunos foram barrados para entrarem na sala de aula, na escola, né? Por causa dos trajes em que estavam utilizando ou até mesmo do corte de cabelo. Então aí fica a questão, até onde a escola pode barrar esse aluno de entrar na escola? Então a escola não pode barrar o aluno para entrar na escola. Não pode barrar o acesso da criança à educação. Isso é um direito da criança garantido por lei, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem direito à educação. Então eu não posso barrar a criança porque ela está sem o uniforme correto, porque o cabelo dela está assim, porque ela não trouxe a lição de casa. Isso não pode, isso não existe.
né? Isso daí os pais têm que reclamar mesmo. Agora, é claro que a gente tem também, principalmente em escolas públicas, né, crianças, meninas, principalmente, e alguns rapazes que vão com os trajes, assim, para chamar atenção, para afrontar, que é difícil do professor lidar dentro de sala de aula, né? Então, mais uma vez, vamos chamar os pais, vamos orientar a família, vamos orientar o adolescente, né? Existem regras na nossa sociedade, as crianças precisam aprender isso também, né? Então, não posso ir para a escola com roupa de praia e nem vou para a praia com roupa de frio, né? A gente tem essas nuances aí dentro da nossa convivência. É preciso restabelecer isso. Agora, um corte de cabelo, né, gente, é uma coisa muito pessoal. A criança e o adolescente também têm o direito de se expressar, né? E as outras pessoas também têm que compreender a fase, o momento. Então, tudo vai de ponderar o que está sendo feito. É claro que uma menina com um vestido de festa numa escola vai chamar muita atenção dentro da sala de aula. Com uma roupa muito curta, que é inadequada, vai fazer educação física depois como? Então, tem que se conversar com a família, tem que orientar essa criança, mas não pode impedi-lo de assistir a aula. Isso não. Né? Porque o que a gente quer é que as crianças queiram assistir a aula. Claro. Que elas queiram aprender. Né? Então, a gente não pode barrar por uma questão de uniforme ou não. E se a escola exige uniforme, principalmente escola pública, exige uniforme, ela tem que dar esse uniforme. Né? Ela tem que conversar com essas mães que não podem comprar o uniforme. Tem que ter um diálogo, né? Tem que ter uma melhoria aí nessa comunicação. Ou seja, diálogo, escola, paz, fundamental. Sempre. Senão não dá pra gente fazer um desenvolvimento saudável. Tá ok, Jéssica. Olha, muito obrigada pela sua participação. Adorei a entrevista. Acredito que a gente auxiliou bastante aí os professores. Espero que sim. E é isso. Aproveita então e fala um pouquinho dos cursos. Então, a gente dá cursos, né? Tem uma empresa junto com minha sócia, que também é outra psicóloga. A gente trabalha voltada para a questão de família, de escola, de orientação. Então, a gente dá palestras, grupos de capacitação para professores, para pais. Então, o nosso telefone é o 8526-2622 e tem o site que é estimuloconsultoria.com.br. Tá ótimo. Tá bom? Jéssica, muito obrigada. Obrigada a vocês. O programa Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa.